Olá pessoal, eu sou a Mila Curi. Eu sou o Cadim Menezes. Sejam todos muito bem-vindos ao XBequenio. No vídeo de hoje nós vamos responder as 10 maiores dúvidas que todo mundo nos pergunta. Solta a vinheta aí! Já passou, já acabou mesmo. Então, pessoal, antes da gente responder essas 10 perguntas, deixa o like aí, o like é muito importante pra gente, inscreva no canal, isso inspira a gente, deixa a gente mais feliz, mais animados pra fazer vários vídeos pra vocês. Como é o início de tudo? Como os American Bullies são, na grande maioria, broncocefálicos, esse processo da cruz é muito desgastante para eles, pode vir a um superaquecimento. Então, como medida de segurança, a gente prefere evitar. Tem N fatores e que faz com que a inseminação seja um modo mais seguro da gente poder fazer. Como é que é feita a escolha do par? O fenótipo é o primeiro ponto que a gente avalia para fazer a cruza. Porém, nada adianta o fenótipo se o genótipo não acompanhar. Não adianta eu buscar uma característica num cão se os ancestrais dele não carregarem essa característica. Então é muito importante a gente fazer a primeira avaliação do fenótipo, o que eu posso agregar no casal, um macho, qual que é a parte fraca dele para eu complementar com a fêmea e vice-versa. E é muito importante eu avaliar a parte genética dele para ver se ele também carrega na sua ancestralidade essa característica para que ele possa imprimir essa característica nos filhotes. Quantos filhotes vêm em média numa fêmea American Bully micro? Então a gente tem casos aqui de cadelinhas pequenininhas que já tiveram 9 filhotes. E também já tivemos casos de cadelas maiores que tiveram 1, 2. Então isso não tem a ver com o tamanho, tem a ver com a capacidade da fêmea em ovular, em produzir óvulos, né? E a qualidade do sêmen também. Mas em média aqui no nosso canil, a gente tem a média de 4 filhotes por ninhada. Como é feito o parto? A gente opta pela cesariana. Pode ser feito natural? Pode, porém ainda assim é um risco para as cadelas, por várias razões. Uma delas é que o American Bully tem como característica serem bem fortes, e um outro ponto importante é que eles são bem cabeçudinhos, então isso pode impedir na passagem e também por ser outro ponto muito desgastante para a cadela. Algumas delas podem não aguentar, então por essa razão a gente opta pela cesariana, para melhor segurança da cadela, da matriz e dos próprios filhotes. Como são os primeiros dias de vida dos filhotes? Como é feita a cesárea, as mães muitas das vezes não reconhecem os filhotes imediato. Então a gente tem que fazer todo o trabalho que a mãe faz. Além de botar para mamar, a gente tem que colocar para a mãe estimular as necessidades. É uma dúvida que poucas pessoas sabem. Por que a mãe lambe os filhotes o tempo inteiro? Neste momento ela está estimulando que eles fazem as suas necessidades. E quando a gente não tem a mãe para fazer isso, a gente usa um algodãozinho, alguma coisa para estimular os órgãos para que eles possam vir a fazer as necessidades. E também a gente deixa eles na incubadora, porque de novinhos eles não têm a capacidade de termorregular a temperatura. Então a gente precisa estar bem atento à temperatura corporal deles. A gente aqui usa uma incubadora para manter a temperatura certa e principalmente a umidade certa e evitar os riscos de morte dos filhotes. Como é que funciona essa parte de desmame? A gente começa a fazer o desmame a partir dos 30 dias e somente após 30 dias a gente inicia o processo de desmame. Com 30 dias a gente começa a introduzir a papinha, mas ainda assim eles voltam a mamar na mãe. A gente não tira de imediato, eles vão aumentando o tempo. Né? Nesses 30 dias, a gente vai de 7 a 10 primeiros dias de 2 em 2 horas. Depois a gente consegue espaçar mais um pouquinho esse prazo, vindo de 3 a, dependendo do caso, até 4 horas o máximo. A partir daí a gente já começa a introduzir as papinhas e intercalar papinha e mãe até ficar somente as papinhas e conseguir fazer o desmame. Nesse período de amamentação, você complementa a alimentação deles com algo ou é só o leite da mãe mesmo? Depende muito da ninhada, depende da cadela. Tem cadela que tem uma facilidade imensa de produzir leite, é o que a gente chama de aptidão materna. Tem cadela que nasceu para fazer isso, ela ama cuidar de filhote, ela tem muito leite para dar e vender
então não precisa. Já algumas outras cadelas têm essa dificuldade, ela produz menos leite, tem cadelas que não gostam muito de cuidar de filhote, então varia nesses dois pontos. Quando não é uma cadela com muito boa aptidão materna ou quando é uma ninhada muito grande, a gente precisa suplementar, porque o leite não é suficiente para os filhotes. Então a gente deixa mamar na mãe, até para estimular que ela produza mais leite, e a gente suplementa, ou nós trabalhamos aqui com uma fórmula caseira de leite também, para ajudar no ganho de peso dos filhotes. E depois que eles saem da maternidade, os filhotes, eles vão para onde? A nossa maternidade ela é composta por 5 baias. Nos primeiros 30 dias, eles ainda estão com a mãe, amamentando. Nos primeiros 10 dias, eles ainda estão na incubadora, então fica entre incubadora e mãe. A partir do 10º dia, eles pulam para a segunda baia, que fica exclusivamente com as mães. Eu gosto muito de fazer esse processo de adaptação da mãe com os filhotes, porque a gente tenta resgatar o máximo dos instintos naturais. Isso é fundamental para a saúde e a vitalidade dos filhotes. A partir dos 30 dias eles passam para a terceira baia, que é uma baia exclusiva para papinha. É uma baia que a gente preparou até para facilitar a limpeza, porque suja demais. Passada essa fase, eles vão para a quarta baia, que a papinha já está mais densa, eles já têm mais domínio da mastigação, então a gente pode colocar uma papinha um pouco mais encorpadinha, para depois passar para a quinta baia, que já estão na ração seca. Aí já é a finalização do desmame, eles já estão comendo ração seca e prontos para ir para a área do solário, que é a área externa, que somente depois dos 30 dias que eles começam a ter acesso. Como é a rotina dos filhotes? É importante lembrar que antes deles tomarem todas as vacinas, eles ainda não pisam no chão. A gente tem as corredeiras, que é justamente para evitar que eles se contaminem. E é um risco muito grande. Por mais que a gente trabalhe tudo para evitar que trazer alguma coisa de fora para o nosso canil, a gente também toma essa precaução. E eles passam ali o primeiro período da limpeza das baias, pegam um pouquinho de sol, esse sol é gradativo, então eles começam tomando 10 minutinhos de banho de sol só pela manhã e um pouquinho no finalzinho da tarde, para depois voltarem. E à medida que eles vão se acostumando com essa rotina, a gente vai aumentando esse prazo de banho de sol até eles irem de fato para a área de recreação. A partir do momento da área de recreação, a gente adota uma rotina. De manhã eles são soltos, é a hora mais divertida do canil, vem todo mundo correndo e eles adoram, eles já esperam essa hora. E aí a gente tem todo um espaço para eles poderem se divertir. A gente procurou colocar vários tipos de piso para eles poderem se adaptar, desde o piso de cimento, ao piso de grama, ao piso de britas, a água. A gente permite que eles desenvolvam o melhor que eles puderem. Então a gente acha muito importante esse momento. E também é nesse momento que começa a fase muito importante chamada fase de imprite. Depois que eles já desmamaram, a gente espera o leite da mãe secar e eles voltam a ter um contato com a mãe, porque é o primeiro comando não que eles recebem na vida. Quando eles voltam a ter contato com a mãe, assim que eles tentam mamar, a mãe não deixa. E assim eles aprendem o primeiro comando não. Para mim, é uma das fases mais importantes dos filhotes e que é negligenciada por muitos, ou às vezes muitos nem sabem. É chamada fase de imprite, que é a fase que ele consegue conviver com a mãe sem precisar ter a necessidade de mamar. Enquanto é filhote, a gente deixa a alimentação bem à vontade, porque eles saem de manhã, recreiam, voltam para as baias, alimentação bem à vontade e voltam no finalzinho do dia para acabar de gastar mais um pouquinho de energia e voltam para dormir. Quanto tempo esses bichinhos, esses filhotinhos lindos vão para casa nova? A gente começa a anunciá-los a partir da liberação dos nossos veterinários, que acontece a partir de 45 dias. Porém, a gente não entrega eles ainda, porque eles ainda não tomaram todas as vacinas. E muita gente fica super ansioso, porque às vezes já comprou o filhotinho ali que foi anunciado, e a gente tenta explicar que a gente não pode entregar, porque o risco, gente, é muito grande. Eles precisam estar vacinados, desvermifugados, para que eles possam chegar aos seus novos lares 100% saudáveis. Geralmente a gente entrega a partir de 70 dias, é entre 70 e 90 dias. Eu prefiro entregar com 90 dias, principalmente os pequenininhos, que às vezes eles vão sentir muito na viagem do envio. A gente trabalha tanto com envios terrestres como aéreos, mas a gente entende que é muito
sofrido para os pequenininhos. Então a gente faz todo um período de adaptação. Então, faltando 10 dias para eles irem para os seus novos lares, a gente separa. É um ponto interessante, porque os nossos filhotes não chegam nas casas chorando, porque eles já acostumaram a ficar sozinhos antes de irem para os seus novos lares. Porque é neste momento que a gente adapta eles à caixa de transporte, a gente faz uma associação positiva com a caixa de transporte para eles viajarem super tranquilos nessa caixa. Então a gente alimenta eles dentro da caixa, eles dormem dentro da caixa, a caixa se torna um lugar mais agradável para que eles gostem de estar dentro dela e não sintam o estresse da viagem. E isso acontece nesse período a partir de 70 a 90 dias, depende do indivíduo específico. Como é que você faz com banho? Aqui a gente não dá banho de novinho, porque a mãe dá banho neles toda hora. Depois que eles vão para fora, para a área de recreação, a gente adota o banho seco inicialmente. É um banho com a toalhazinha úmida. Como eles vão para a área de recreação, lá eles têm contato com terra, com brita, com água, e eles se sujam, normal, se sujar faz muito bem. Eles inclusive têm esse contato, a gente acredita que isso é muito importante para a própria imunidade deles. E aí ao final desse momento, eles são higienizados para voltarem para suas baias. E somente vão tomar o primeiro banho quando estão próximos de ir para os seus novos lares. Que a gente já dá o banhozinho, mas faz toda uma avaliação neles antes. Os nossos veterinários, a partir dos 30 dias, estão sempre fazendo uma bateria de exames para, a partir daí, liberarem eles para a gente poder vendê-los. Pessoal, espero que a gente tenha respondido aí as 10 maiores dúvidas. Se ainda tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário pra gente, que a gente vai fazer questão de anotar certinho e fazer um próximo vídeo, né, Cadinho? Se tiver ao meu alcance, se eu souber, ficarei feliz em poder responder. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.